Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui de novo no lago, perto da minha casa, vim gravar. Hoje eu vou fazer o vídeo relatando tudo que eu passei com a minha filha no momento que ela teve depressão. Então hoje eu vou falar sobre isso. Eu estava me preparando para poder falar sobre esse assunto, porque é um assunto que dói muito cada vez que eu falo, porque não foi fácil. Mas antes, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Antes de tudo, também quero ressaltar que tudo que eu falar aqui, a minha filha está ciente, já foi conversado entre nós, não estou expondo ela, porque eu já recebi muitas críticas lá atrás, na época que ela estava passando por essa fase difícil, que eu expunha muito minha filha. Mas assim, para mim poder ajudar outras pessoas, eu preciso também relatar o que eu passei dentro da minha casa, né? Então, assim, eu tenho que dar esse testemunho. E em 2014, ela sofreu bullying de uma professora, lá em São Paulo, na escola que ela estudava. E um dia ela chegou em casa e falou para mim, ela falou assim: ó, mãe, toda vez que a professora vai me chamar para ir na lousa, algo do tipo, ela me chama de 4 olhos. Ela me chama de Nossa Senhora das Canelas Finas, sabe? E aí ela relatou isso pra mim. Na época ela tinha uns 9 anos, 10 anos no máximo. E quando ela me falou, eu fiquei quieta e fiquei esperando ter uma reunião na escola para poder falar isso com a professora. Aí chegou o dia da reunião. No dia da reunião, aproveitei que estavam todos os pais na sala e falei para ela sobre isso, né? Aí ela falou assim: ah, mãezinha, é porque a gente que é nordestino, a gente tem mania de brincar assim. Aí eu falei para ela, eu falei assim: eu também sou nordestina, eu sou pernambucana, eu nasci em São Paulo, mas eu me considero mais pernambucano, o sotaque é pernambucano. E eu não conheço essa santa lá não conheço Nossa Senhora das Canelas Finas lá não. Eu falei para ela, eu falei assim: se a senhora não dá o respeito, se você faz isso com um aluno, como que os outros alunos vão respeitar os coleguinhas? Um vai respeitar o outro, sendo que a senhora como professora não está dando o exemplo, né? E aí fui na diretoria, questionei, ela foi afastada da escola. Em 2014 foi quando a gente veio para Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. E minha filha começou com aquela coisa de não querer ir para a escola. Ela chegava, ela quebrou o óculos dela para ter motivo de ficar em casa. Ela não queria levantar de manhã para estudar e tinha aquele medo. Aí assim que a gente chegou aqui também, acho que do mesmo mês, ela também sofreu bullying na escola de um colega e ela teve uma crise de pânico. Ela foi direto para casa da minha mãe. Aí minha mãe me ligou, pediu para mim ir lá e nossa, e ela ficou roxa, tremendo, chorando. E depois disso, cada dia mais estava se agravando a situação, né? Aí a situação dela. Aí nesse mesmo ano, quando foi em dezembro, foi o suicídio do meu esposo, o padrasto dela, que vai ser outro vídeo que eu vou contar. Então assim, juntou muita coisa, né? E como eu não tinha a noção da gravidade, até então eu não sabia que ela já vinha se cortando desde São Paulo, que ela fazia cortes. Eu achava estranho porque ela só andava de blusa de frio. Podia estar um calor de 40 graus, ela sempre com blusa de frio, sempre com calça. Eu não sabia. 2 semanas antes desse episódio acontecer, ela contou para a irmã dela mais nova, mas a irmã não falou nada para mim. E aí nesse dia eu pedi para fazer um almoço, como ela só dormia, e a gente, quem é mãe sabe, que a gente que trabalha fora também, né? E chega em casa, aí a casa tá bagunçada, aí não tem a comida pronta, nem nada, a gente acaba se alterando. E eu acabei dando uns tapas nela. E aí, depois ela queria sair, eu falei que ela não ia sair. E ela pegou e se trancou no banheiro. Aí a minha filha mais nova, como já sabia que ela se cortava, ficou preocupada e foi olhar
pela brechinha do banheiro, assim, da porta, ver se via alguma coisa. E quando a gente abriu o banheiro, ela estava sentada, o banheiro lavado de sangue, ela toda cortada. Ela se retalhou inteira, ela se cortou perna, cortou os braços, se cortou toda. Chamei o SAMU, levei ela para o hospital e teve todo o procedimento lá, mas assim, depois ela veio se cortar outras vezes, não porque eu cheguei a bater, nada, porque ela já fazia isso, quando ela tinha as dores dela, ela fazia isso que, segundo ela, era para se aliviar um pouco da dor, né? E aí a gente foi pro CAPS, foi fazer o tratamento dela, mas foi muito difícil, muito difícil. Por que que foi difícil? Porque eu tinha que vigiar ela 24 horas por dia, eu tinha que esconder faca, eu tinha que esconder tudo que fosse cortante. Eu trabalho com envelopamento, quando eu ia na casa dos clientes, que tinha que levar ela, eu tinha que pedir para os clientes para esconder as coisas, porque quem se corta, quem se mutila, é um vício que pega. Então, tudo que for cortante, um clips, qualquer coisa que eles acharem na rua, eles guardam para se cortar. Gente, aí meu pesadelo começou. Eu fiquei vigiando, eu já não dormia mais, que eu não podia dormir, eu só andava assustada. Ou era eu, ou era minha filha mais nova para vigiar ela. 24 horas por dia, 24 horas por dia. E aquele cansaço batia, mas eu não podia dormir. E assim, eu passei poucas e boas de 2017, que foi quando se agravou, até 2020 foi a fase mais difícil. As piores foi entre 2017 a 2019, que foi as piores. As piores por quê? Porque eu tive que vender todas as minhas coisas, eu tive que fazer vários empréstimos para cuidar dela. Eu tenho a pensão do meu esposo que faleceu, porém a pensão tá toda empregada em empréstimo. Até 2029 eu tenho empréstimo para pagar. Porque comprava medicação que era caríssima, era 1.000 e pouco. Não dava efeito ali, já tinha que jogar fora e já tinha que comprar outra. E assim, eu não conseguia um remédio grátis. Toda a medicação dela, todas tinha que comprar. E aí eu fui passando dificuldade, de chegar ao ponto que eu não me esqueço, de 2017 para 2018, dia de Natal, eu estar com ela cortada no hospital. Dia de Ano Novo, nesse mesmo ano, eu não ter um grão de arroz na minha casa. Desculpa. E uma vizinha minha, ela ia viajar para a cidade dos pais dela e ela me chamou e ela falou: olha, eu vim trazer aqui para você uma ceia de Ano Novo. E ela me entregou. Porque se não fosse isso, a gente não tinha o que comer naquela noite de Ano Novo. Porque a gente não tinha nada. Porque assim, quando você está passando por uma situação difícil, todo mundo se afasta, todo mundo te abandona, todo mundo vira as costas para você. E infelizmente é assim que acontece. Infelizmente é assim que acontece. Muitas vezes quem te estende as mãos é
pessoas estranhas, como a gente fala, né? Assim, foi uma fase difícil, muito difícil, sabe? Quando fala essa questão assim do alimento dentro de casa, eu vendia tudo que eu tinha dentro da minha casa, tudo. Eu vendi móveis, eu vendia roupa, eu vendia os sapatos, eu saía vendendo tudo que eu tinha, tudo. Foi a época que eu comecei a trabalhar com envelopamento, foi a época que eu usava um secador de cabelo para poder trabalhar, eu usava um estilete de R$1, eu usava uma espátula de R$2, o mototáxi que comprava o material com o dinheiro dele, me levava na casa dos clientes, à tarde ele ia me buscar e eu pagava a corrida e pagava o material, e assim eu fui vivendo. Mas assim, a minha pensão eu perdi, tudo para empréstimo, tudo para cuidar dela, sabe? E quando as coisas estão assim, dessa forma, gente, por mais que você trabalha, parece que aquele dinheiro não rende, sabe por quê? Porque é coisas ruins que tem dentro da nossa casa. Depressão não é uma coisa de Deus, a depressão é coisa de obsessores, sabe? Eu não sei como cada um pode interpretar, mas a gente sabe que existe o bem e sabe que existe o mal. Assim como é relatado nessas novelas bíblicas mesmo, você vê o inimigo ali do lado falando, né? E foi uma fase muito difícil. Aí o pouco que eu ganhava parecia que não rendia. Teve um dia que eu tinha 2 pães dentro da minha casa. E eu ia deixar um para minha filha mais velha comer e um para minha filha mais nova. E a minha filha mais nova chegou e eu falei assim, você já tomou café? Aí ela falou assim, não. Eu falei, vai lá tomar café? Ela falou assim, não, mãe. O meu pão, a senhora pode comer, porque a senhora vai trabalhar. E eu vou andar de bicicleta para me esquecer que eu tô com fome. E eu não esqueço disso. Eu não esqueço disso. Eu tenho uma cena de pão na minha vida, que eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos. Eu morava em Pernambuco. E meu pai foi pedir um pão fiado, um pão, para me dar, para mim poder ir para a escola. E o dono da venda não quis vender. Eu era criança, mas essa cena não saiu da minha cabeça. Se eu fechar os olhos, eu consigo ver a fisionomia dessa pessoa, eu consigo ver até a roupa, lembrar até da roupa que ele estava nesse momento, porque marcou, sabe? Se eu pudesse, eu montava uma padaria. Se eu pudesse, eu tinha uma padaria ainda, só por causa dessas coisas que eu passei, sabe? Eu nasci na comunidade, eu já morei muito na comunidade, em São Paulo, onde tinha aqueles barracos de madeira mesmo, tanto que na gestação da minha mãe, quando ela estava grávida de mim, no 8º mês foram chamar ela, porque estava derrubando o barraco dela lá na favela. Então a gente vem da comunidade, a gente vem daquela situação dos irmãos se encontrar no caminho, para poder um emprestar o material para o outro estudar também. Hoje meus irmãos, graças a Deus, 2 deles são donos de papelaria, todo mundo deu tipo a volta por cima. Mas quando você está passando naquele momento ali, aquela situação, você acha que você nunca vai vencer na vida, sabe? Então assim, essa cena assim de alimento me machuca muito, né? Eu lembro que um dia eu tinha meio quilo de arroz em casa, eu vivendo essa situação com a minha filha. E eu soube de uma pessoa que estava precisando. Eu peguei esse meio quilo de arroz, eu dividi, um pouquinho para mim, um pouquinho para essa pessoa, entreguei, né? E isso foi de manhã. À tarde, eu juro para vocês, eu juro por Deus, chegou me chamando,
olha, a gente é da igreja evangélica, a gente soube do caso da tua filha, a gente veio trazer uma cesta básica. Passou mais ou menos 1 hora. Olha, a gente é ali da igreja católica, soubemos da história da sua filha, viemos trazer uma cesta básica. Passou mais algumas horas, olha, a gente é de um grupo de oração, como se fosse Chico Xavier, sabe, Kardec. E a gente veio trazer uma cesta básica, a senhora aceita? Ganhei 3 cestas básicas no mesmo dia. E assim, início eu fui tendo altos e baixos, e acabei ficando doente também. E eu chegava no CAPS com a minha filha, aí os psiquiatras de lá, as psicólogas falavam assim, olha mãezinha, você precisa se cuidar. Gente, eu não aguentava mais, eu não tinha mais força para lutar. Eu ia trabalhar, eu não aguentava ficar em pé, porque eu estava cansada. Eu fiquei 2 anos, 3 anos sem dormir. Eu tirava cochilo, mas dormir eu não podia mais dormir para vigiar ela. E então eu estava exausta, eu estava com o corpo cansado. É assim, uma casa que tem uma pessoa com depressão, gente, adoece todo mundo. Todo mundo, sabe? E ali, olha, você vai... Tem desavença, tem vários tipos de coisa. Porque assim, a energia pesada, a energia negativa, é muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Sabe? Assim, eu nunca questionei Deus o porquê de eu estar passando por aquilo, eu só pedia força. E nunca perdi minha fé. Onde muitas pessoas me criticaram também, falavam que eu era fraca, que eu não tinha fé em Deus, que isso, que aquilo. Só que ninguém quis calçar os meus calçados, né? A gente só sabe o calo quando aperta, quando você calça o calçado do outro. Sabe, é fácil de longe você criticar. É fácil de longe você dizer que a pessoa não tem fé. No dia, o único dia que eu fui fraca, que eu não aguentava mais, aquela situação que eu não aguentava mais passar a dificuldade de não ter o que comer, que eu não tinha mais o que eu vender para salvar a vida da minha filha, foi o único dia que veio um pensamento na minha cabeça assim, ó, a única solução é eu matar minha filha e depois me matar, porque eu não suportava mais, eu não estava aguentando mais, sabe? Eu não aguentava o sossego do pai dela, que mora em São Paulo, mas ele não se preocupava com isso. Eu não aguentava as pessoas me criticar, as pessoas me julgar, as pessoas apontar o dedo para mim, as pessoas não me procurar para saber como que eu tava, sabe? Eu não aguentava mais. A gente, desculpa, mas tem coisas que dói ainda, sabe? E quando eu fiquei muito mal, que falaram que eu tinha que fazer o tratamento, eu não podia fazer o tratamento. Eu falava para eles assim, mas como que eu vou me tratar? Como que eu vou tomar calmante? Quem que vai cuidar dela? Não tem ninguém para cuidar dela. Eu não tinha como me dar o luxo de me cuidar. De passar com o psiquiatra, de passar com o psicólogo, de tomar a medicação. Acabei deixando a minha filha mais nova de lado. Ela já também pegou aquela responsabilidade para cima dela. E ela ficou de canto, com os problemas dela, sabe? E o que sempre doeu muito é as críticas. As pessoas te criticar. E uma hora você pega e acaba cansando. Mas, assim,
Eu recebi elogio do pessoal do CAPS, eu recebi elogio dos psiquiatras, eu recebi elogio do pessoal do Conselho Tutelar, porque eu tinha que prestar conta de tudo. Eu tinha que prestar conta dos remédios que eu comprava, eu tinha que levar para o médico, eu tinha que ficar lá na hora que tem as oficinas, né, de criatividade. E eles me elogiavam. Eles falavam assim: mãezinha, não se culpa. Não se culpa, porque o que você tem feito por ela, ninguém faz. Sabe? Porque assim, falar é fácil. Ser eu é difícil. Né? E ali era eu e Deus por anos, até as coisas melhorar. Ela se cortava, ela escrevia feia, ela escrevia inútil nos braços dela, ela cortava escrevendo isso. Ela tinha crises, pânico de sair sozinha na rua. Até hoje ainda ela tem esse processo de evolução, né? Graças a Deus, assim, hoje ela tá bem. Desde 2020, no final de 2019 ela começou a melhorar. A gente foi buscar ajuda, a gente fez esse tratamento espiritual que a gente precisa fazer. Ela fez reiki. Mas assim, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. Tudo que a gente passa sempre tem um lado de amadurecimento, sempre tem um lado de evolução, sempre que você aprende, você procura ser uma pessoa melhor, né? Você para pensar, você analisa antes de falar uma palavra que magoa as pessoas, porque uma palavra maldita, literalmente, ela destrói vida, né? Infelizmente. Às vezes a pessoa não pensa no que vai falar pro outro e machuca. E minha mãe, ela fala que às vezes é melhor um tapa na cara do que uma palavra, porque a palavra fica lá dentro, dá uma ferida aqui dentro da gente, né? E leva muitas pessoas à depressão, leva muitas pessoas a cometer o suicídio, onde o suicídio não é porque a pessoa quer morrer, a pessoa quer se matar, a pessoa quer matar a dor. Então a solução que eles vê é tirar a própria vida, mas para tirar a sua própria vida também a pessoa está no surto. Você em sã consciência, você não tem essa coragem, né? Então a pessoa tem que estar muito mal, muito surtada, muito dopada de remédio, muita perturbação. Igual eu falei, vozes que você escuta, vulto que você vê, barulho que você escuta dentro da sua casa. Então assim, para quem acredita nisso, você vê que é coisas assim do inimigo mesmo. E é isso, galera. Peço desculpa pelas lágrimas, mas é uma história que mexe muito comigo. É difícil a gente falar e não se emocionar. É muito complicado, principalmente quem é mãe, quem sofreu, quem lutou. Mas graças a Deus, a minha filha está viva, a minha filha hoje está bem, cada dia está melhor, está se desprendendo de mim, está começando a dar os primeiros passos dela sozinha. Eu fico muito feliz por isso, né? E assim, hoje eu tenho minha consciência tranquila, por mais que me criticaram, por mais que me julgaram, por mais que apontaram o dedo. Hoje eu tenho minha consciência em paz, que tudo que eu pude fazer, eu fiz até demais. Por que eu fiz até demais? Porque eu parei de viver. Né? Então tem 6 anos que eu não me relaciono com ninguém. Tem 6 anos que eu não penso mais em mim. Eu tirei só para cuidar dela. Aí
Conforme ela foi melhorando, eu fui olhar outra filha também, que tem os problemas dela, que eu preciso dar apoio, eu preciso estar do lado, eu preciso segurar a onda, né? Mas assim, agora também eu quero começar a viver novamente, né? Eu sou uma pessoa de muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus. Eu não tenho uma religião para mim é placa. Hoje em dia tá muito, sabe? Tá muito bagunçada as coisas, tá muito... Ai, nem sei como explicar. Para mim, religião é amor. Para mim, religião é você ter o seu coração bom. É você não desejar mal a ninguém. É não querer se vingar de ninguém. Religião para mim é isso. É amor ao próximo. Respeitar o próximo. Ajudar o próximo. Né? Então, religião para mim é isso, resume em amor, resume em Deus. Eu sei o tamanho da minha fé que eu tenho, por mais que falaram que eu era uma pessoa sem fé, mas eu sei e uma coisa que nem se eu tivesse pior inimigo da minha vida, eu desejaria que alguém passasse o que eu passei, entendeu? Então é o que eu falo, falar de mim é fácil, ser eu é difícil. E passar por tudo que eu já passei, nesses 49 anos de vida, e tá de pé igual eu tô, né? Porque problemas de saúde, problema de depressão, problema de enfrentar isso que eu enfrentei com a minha filha. E eu tô ali, firme e forte. Cada vez eu me fortaleço mais e mais, né? E hoje assim, ó, eu tô paz, amor. Enquanto as pessoas falam, enquanto você olha a grama do vizinho, né, a sua só tem a secar. Então eu procuro cuidar da minha grama, o vizinho que cuida da dele, o outro vizinho também que cuida da dele. Cada um que cuida da sua vida, porque foi isso que Deus fez. Deu a vida para cada um cuidar da sua. Então eu continuo cuidando da minha, trilhando o meu caminho, focando naquilo que eu quero, nos meus objetivos. Eu sem poder ou não, estou tentando ajudar os jovens, porque quando a gente quer, a gente faz, a gente não fica... eu vou esperar alugar um espaço, eu vou procurar isso, vou procurar aquilo, nada disso. Quem quer, faz, né? Então é isso aí, galera. Obrigada, acho que o vídeo até ficou um pouco muito longo. Vou deixar a descrição aqui embaixo, o telefone para quem quiser fazer uma carta aberta para mim, depois eu leio aqui no canal. Vou deixar o link do Instagram. Fiz uma vaquinha virtual também, galera. Vou deixar o link da vaquinha virtual. Quem puder colaborar lá também, eu agradeço, né? Porque aí eu quero arrecadar fundos para poder tanto viajar para outras cidades. Pretendo futuramente alugar um espaço sim, para ter a turma 2 vezes por mês. Aí eu consigo ensinar uns 10, 13, 14 jovens de uma vez. E é isso. Gratidão. Imagem linda, maravilhosa, onde eu amo vir gravar aqui. Eu adoro. É muito lindo, muito bacana aqui no lago, né? Toda vez que tiver um assunto muito sério, é aqui que eu venho gravar. Fiquem com Deus, cada um. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.